Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Esse vídeo aqui, então, é a segunda parte de algumas resoluções de equações do segundo grau completas utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá? Então, é a continuação de um outro vídeo. Então, no primeiro vídeo eu fiz as 5 primeiras e agora eu vou fazer as 6 últimas. Então, dando sequência ao raciocínio do vídeo anterior. Primeiro aqui eu vou estabelecer quem é o A, quem é o B, quem é o C. Lembra que o A ele fica antes do x ao quadrado, então invisível 1. Então eu tenho que o A é igual a 1. O B antes do x, então o B aqui vale 8. E o C é o termo independente, o C é o 7. E aí jogando esses valores dentro da expressão de Bhaskara. X igual, vou fazer aqui o traço da divisão, que corresponde a esse traço aqui, ó. Então eu faço o traço da divisão, coloco o menos, que é o da fórmula aqui, ó. E aí vou colocar do lado o valor do B. O B é 8. Então menos da fórmula, com 8 menos 8, mais ou menos, abre a raiz. Dentro da raiz tem duas situações a serem resolvidas, que é uma potência e um produto. Lembra que essa potência será sempre positiva, e esse produto pode ser positivo e pode ser negativo. Para que ele seja positivo, só tem um jeito, é quando no produto tu tiver dois negativos. Por que isso? Porque o produto aqui, ó, ele é de três coisas, tá? Ele é menos 4 vezes o A e vezes o C. Tem três coisas multiplicando. O 4 já é negativo. Então, se o A ou o C também for negativo, um deles, aí eu tenho dois negativos. E aí a resposta aqui dentro, ó, vai ser mais. É o único jeito que dá mais, tá? Quando eu tenho dois negativos aí nesse produto. Então, vamos aplicar isso. Então, começando com a potência, né? B quadrado, o B aqui é 8, então 8 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 7, divide por 2 vezes o A, 2 vezes o 1. X igual, menos 8, mais ou menos, abre a raiz. Dentro da raiz, as duas operações. Primeiro, potência, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E aqui só tem um negativo, ó, que é o próprio negativo da fórmula. Então, isso vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. E aí divide por 2 vezes 1, 2. X igual, menos 8, mais ou menos. Aí vou operar isso, 64 menos 28, isso dá 36. Então aqui raiz quadrada do 36 divide-se por 2. X igual, menos 8, mais ou menos, aí vou resolver essa raiz. Raiz quadrada do 36 é 6. E aí divide isso por 2. Quando chega nesse ponto da resolução da raiz, eu tenho que separar os sinais, lembra? Eu tenho aqui o sinal positivo e o sinal negativo. Então o próximo passo é separar isso, fazendo x1 e x2. Então aqui, ó, eu tenho um x1, né, ou xa, x', como queiram chamar. O x1, eu vou usar o sinal negativo, menos 8, menos 6, e aí divide por 2. E o x2, eu vou utilizar o sinal positivo. Isso é uma escolha minha, né? Eu escolhi primeiro o negativo e depois o positivo. Menos 8, agora com mais 6, divide por 2. Separei os sinais aqui, então. E aí, menos 8 com menos 6, soma e conserva o sinal. Vai dar menos 14. Divide por 2, isso dá menos 7. Então, isso aqui, ó, dá menos 7. Portanto, o x1 é igual a menos 7. O x2 resulta de menos 8 mais 6 sobre 2. Menos 8 mais 6. Diminui, vai sinal do maior. Então, isso vai dar menos 2. Divide por 2. Isso é igual a menos 1. Então, eu tenho que o x2 é igual a menos 1. E aí, ficou... Vou colocar aqui espaço, conjunto solução, menos 7 e menos 1.
as duas raízes aí ficaram negativas. Isso inclusive vai ser uma situação que vai acontecer sempre, ó. Quando todos os sinais forem positivos, olha só, o A aqui é positivo, o B aqui é positivo 8, o C aqui é positivo 7. Então, se essas raízes existirem, elas serão sempre todas negativas, tá? Sempre que todos os sinais são demais, se as raízes existirem, elas são negativas. Vou fazer mais um exemplo aqui. 5, 6. Aqui, ó. Exemplo 7 e 8. Seguindo a mesma sequência. Aqui o A é igual a 8. O B é igual a menos 2. Olha só o A aqui, ó, 8. O B aqui, ó, menos 2. E o C, menos 1. Jogando isso na fórmula. X igual, traço de divisão da fórmula. Começa com um menos e o B. Observa que o B também tem um menos aqui. O B ele é negativo. Então eu tenho menos da fórmula com menos 2 do B. Dois sinais negativos. Separo com parênteses, ok? Mais ou menos, e aí vem a raiz. Dentro dessa raiz eu vou botar aqui, ó, B quadrado. Então é menos 2 ao quadrado. Uso um parênteses aqui, né? Base negativa. Menos 4 vezes o A, que é 8. E vezes o C, que é menos 1. Dividir isso por 2 vezes o A, 2 vezes 8. X igual, menos com menos dá mais 2 aqui no início. Mais ou menos. Raiz quadrada. Menos 2 ao quadrado dá 4. Lembra que no começo da raiz aqui dentro sempre dá positivo. 2 ao quadrado, 4. E aqui eu tenho aquela situação particular de presença de dois negativos no produto. Eu tenho aqui, ó, negativo aqui e negativo aqui. Outra cor aqui. Eu tenho negativo aqui e negativo aqui, dois negativos. Então isso vai dar positivo. É o único jeito de dar positivo aqui no meio, quando eu tenho dois negativos. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 1, 32. E aí divide isso por 2 vezes 8, 16. X igual a 2 mais ou menos raiz quadrada. 4 mais 32, 36. Divide isso por 16. Aliás, 36. E aí isso resulta para mim x igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 36 é o 6. Divide isso por, aqui faltou, por 16. Sumiu a raiz, vou fazer então aquela divisão de sinais, né? Aquela separação de sinais do x1 e do x2. Então o x1 vou escolher o sinal negativo. 2 menos 6 divide por 2, por 16. E o x2, 2 mais 6 divide por 16. Aí eu tenho 2 menos 6 menos 4. Divide por 16. E isso vai resultar menos 1/4. Simplificando aqui, né, por 4. Então isso vai dar menos 1/4. Então vou botar aqui do ladinho, ó, x1 igual menos 1/4. E aqui eu vou deixar o espaço para o x2. x2 é 2 mais 6 divide por 16. 2 mais 6, 8. Divide por 16. 8 divide por 16, não dá. Simplifico aqui também por 4. Isso dá para você ficar direto por 8, né? Simplifico por 8. Isso vai me dar 1/2. Então, x2 é igual a 1/2. Ok? E aí, então, eu tenho a primeira equação. Nota que eu obtive aí, né, uma equação com duas raízes
quebradas, duas raízes fracionárias. Eu estou procurando um lugar para colocar aqui. Deixa eu colocar até de outra cor aqui. Ó. O conjunto solução vai ficar aqui embaixo. Estou sem espaço. E aí as raízes são menos 1/4 e 1/2. Aqui eu quero aproveitar para comentar uma coisa. Ó. Quando eu pego aqui o B, tá? E o C, e pelo menos um deles não dá para dividir pelo A, não dá uma divisão exata, significa que provavelmente, se as raízes acontecerem, né? Se as raízes acontecerem, eu terei aí pelo menos uma raiz fracionária, tá? Então, se fosse uma coisa assim, ó, 2x² menos 16x mais 30, vamos supor, igual a 0. Se eu tivesse essa equação para resolver, observa que 16 aqui, ó, dá para dividir por 2. E o 30 aqui, ó, também dá para dividir por 2. Então eu terei aqui raízes inteiras, x1 e x2. Eu tenho a chance de ter raízes inteiras. As raízes têm uma chance maior de serem inteiras, né? Pelos exercícios, pelas questões, a maioria que se vê por aí. Agora, se caso acontecer de um deles não ser divisível, vamos colocar assim 2x², vamos colocar aqui assim, ó, 15x, vou colocar, deixar o mesmo 30, só para ilustrar. Então, como esse 15 aqui não dá por 2, se essa equação apresentar raiz, significa que pelo menos uma delas vai ser quebrada, porque 15 não dá para dividir por 2 exato. Tá? Então é isso que aconteceu aqui. Ó. O 2 não dá para dividir por 8 exato e nem 1 por 8. Então eu tive aí raízes quebradas. Tá? Então isso é só um comentário genérico. E aí nós vamos para a questão número 8, onde o A é igual a 1, o B é igual a 11 e o C é igual a 28. X igual, traço de fração, que é o traço da fórmula lá, começa com menos B, então menos. O B é 11 menos 11, mais ou menos, raiz quadrada de B quadrado. O B é 11 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 28. E aí dividir isso por 2 vezes o A é 1, 2 vezes 1. X igual, traço de fração, menos 11 que eu repito, mais ou menos, vou abrir aqui a raiz, 11 ao quadrado é 11 vezes 11, tá? Daí tu pode fazer no teu rascunho aí, resulta 121. Aqui só tem um negativo no produto, ó. Menos 4 vezes 1 vezes 28. Então isso vai dar menos. Para dar mais eu teria que ter um outro negativo. Tá? Só tem um, então dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 28. Dá 80, 32, 112. Então isso aqui também tu pode fazer no teu rascunho, né? 4 vezes 28 dá 112. E isso será dividido por 2 vezes 1, 2. X igual menos 11 mais ou menos raiz quadrada de 121 menos 112, isso dá 9. Ó, vou ter uma raiz exata aqui. E aqui divide por 2, seguindo. X igual menos 11 mais ou menos raiz quadrada de 9 é o 3. E divide por 2. Quando a raiz é resolvida, eu separo aqui x1 e separo aqui x2. O x1, para mim, menos 11, vou escolher o sinal negativo. 11 menos 3 sobre 2. E o x2 vou escolher o positivo. Menos 11 mais 3 sobre 2. Menos 11 com menos 3, soma e conserva, dá menos 14. Divide por 2, isso é igual a menos 7. Então aqui, ó, x1, a primeira raiz, portanto, é menos 7. E a segunda raiz, que eu usei aqui o sinal de mais, menos 11 com mais 3 dá menos 8. Menos 8 divide por 2, isso vai dar menos 4. Então a segunda raiz, x2 igual a menos 4. Conjunto solução.
menos 7 e menos 4. Ok? Então ficamos aí com esta número 8. Mais uma lâmina com as últimas duas. Aqui eu tenho o A valendo 1, o B valendo menos 3 e o C é igual a 2. Colocando na expressão x igual, lembra, traço de fração. Então aqui eu tenho menos da fórmula e o B, olha só, ele é menos 3. Então eu tenho menos da fórmula com o menos 3 do B. Tem dois menos. Menos com menos separado com parêntese. Mais ou menos raiz quadrada de B quadrado. O B é menos 3. Menos 3 ao quadrado. Da fórmula, menos aqui, ó, menos 4. Vezes o A, que é 1. E vezes o C, que é 2. Isso divide por 2 vezes o A, 2 vezes 1. X igual, menos com menos aqui dá mais 3. Vou colocar aqui o traço de fração de novo. Então aqui menos com menos dá mais 3, mais ou menos, vou abrir aqui a raiz. Dentro da raiz eu sempre fico com dois resultados. Potência, que dá sempre positiva, menos 3 ao quadrado dá 9, é 3 vezes 3. E aqui pode ser mais e pode ser menos. Para ser mais, só tem um jeito. Tem que ter dois negativos aqui, ó, nesse produto. Como eu não tenho, só tenho 1, então vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Divide por 2 vezes 1, 2. X igual a 3, mais ou menos, raiz quadrada. 9 menos 8 é 1. E aqui sobre 2. X igual 3 mais ou menos raiz quadrada de 1. Bom, eu tenho que pensar qual é o número que ele vezes ele dá 1. Ele vezes ele dá 1 é o próprio 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Então raiz de 1 é 1, assim como raiz de 0 também é 0. Raiz quadrada de 0 é 0 e raiz quadrada de 1 é 1. Tá? Essas duas elas se repetem. Então aqui 3 mais ou menos 1 divide por 2. Quando chega a eliminação da raiz eu separo os sinais. Eu tenho aqui a primeira raiz x1 e aqui eu tenho a segunda raiz x2. x1 eu vou optar pelo sinal negativo, 3 menos 1 sobre 2. x2 o sinal positivo, 3 mais 1 sobre 2. 3 menos 1, 2. 2 divide por 2, que dá 1. Então a primeira raiz, x1 é igual a 1. E a outra raiz, 3 mais 1, 4. 4 divide por 2, 2. Então a raiz x2 é igual a 2. Conjunto solução, vou colocar aqui embaixo, conjunto solução, ficou então 1 e 2. E aí, para encerrar então esse segundo vídeo, a 10ª equação. O A está valendo 2, o B é igual a 3 e o C é igual a menos 9. Bom, aqui vai acontecer aquela situação de que a divisão ela não é não dá exata, né? Se eu pegar aqui, ó, 3 por 2, ó, essa divisão não dá exata. Menos 9 por 2 também, né? Mas se um deles não dá, a divisão não dá exata, já é o suficiente para eu ter a presença de pelo menos uma raiz fracionária. Então eu já sei que o x aqui será um deles, pelo menos vai ser fração, tá? Porque eu não consigo dividir o 13 e o 9, ó, por 2, tá? Então isso eu já adianto como possibilidade aí. Aplicando então x igual traço da fração menos b, menos está aqui, vem o b é 3, então não precisa parênteses, né, como eu botei aqui, ó, que o b era negativo, menos 3. Então ficou com parênteses, ó, porque tinha o menos da fórmula antes. Nesse caso o b aqui ele é positivo 3, ó, então não precisa de parênteses, é só colocar o 3 do lado direto.
Menos 3, mais ou menos, abre a raiz. B quadrado, 3 ao quadrado. Se quiser colocar 9, né, o pessoal começa a ficar com mais habilidade resolutiva, começa a ficar com mais prática, daí tu já pode ir, de certa maneira, antecipando alguns passos, né? Tu sabe que aqui dentro será B quadrado, tu olha para o B é 3, 3 ao quadrado 9, então eu já posso colocar aqui direto, ó, 9, sem problema, tá? Eu estou colocando a resolução mais pausada, assim, mais detalhada. Então, aqui eu tenho B quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o 2, aqui ó, A é 2, e vezes o C, que é menos 9. Embaixo 2 vezes 1, não esquece que o A aqui é 2, tem que tomar cuidado, geralmente o A é 1, mas pode acontecer de não ser, né? Então aqui, por exemplo, o A é 2, então 2 vezes 2. X igual a menos 3, mais ou menos, vou colocar aqui o traço de fração. Abro a raiz aqui, aí eu tenho 3 ao quadrado 9, que é a potência, sempre positiva, e aqui eu tenho aquele caso especial onde aqui dentro vai ficar mais. Ó. Por que vai ficar mais? Porque eu tenho a presença de dois negativos, um negativo do menos 4, que é da fórmula, e esse negativo do 9. Então isso vai fazer com que o sinal do meio fique positivo. E aí 4 vezes 2, 8, 8 vezes 9, 72. Isso divide por 2 vezes 2, 4. X igual menos 3, mais ou menos, abre a raiz aqui, 9 mais 72 é 81, aqui está o traço da fração, sobre 4. X igual a menos 3, mais ou menos, traço da fração, raiz quadrada de 81 é o 9, 9 vezes 9 é 81, sobre 4. Como eu resolvi a raiz, vem a separação dos sinais. Aqui eu tenho o x1 para resolver e aqui eu tenho o x2 para resolver. O x1 eu vou utilizar o sinal negativo. Então aqui, ó, menos 3, vou usar o menos do 9 sobre 4. Menos 3 com menos 9, isso dá menos 12. Menos 12 divide por 4. Aqui deu menos 12 porque eu somei e conservei, né? Menos 3 com menos 9, somei e conserva. Aí menos 12 divide por 4, isso vai dar menos 3. Sinais diferentes dá menos. E o x1, então, a primeira raiz, está dando menos 3. E o x2, vou usar o sinal de mais. Então, vou usar menos 3 aqui, mais 9, sobre 4. Menos 3 mais 9 dá 6. Dá 6 sobre 4, 6 quartos. Não dá para dividir exato, ó. Aí é a raiz quebrada que eu te falei. Então eu vou simplificar isso aqui, ó. Em cima e embaixo eu vou simplificar por 2. E aí, fazendo isso, 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Então a raiz x2 resultou 3 meios. Então x2 é igual a 3 meios. Se eu quiser, né, 3 meios é a mesma coisa que 1,5, né? Caso tu precise, sei lá, uma resposta decimal, 3 meios é 3 dividido por 2 dá 1,5, caso tu precise. E aí, para fechar, então, o conjunto solução deste último exemplo 10 ficou menos 3 e 3 meios. Ok? Então eu fecho aí o segundo bloco, né, a segunda parte, resolução de equações completas. Espero que esse vídeo, juntamente com a primeira parte, aí, contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.